Hoje nós vamos começar a estudar os fluxos em redes. Então, primeiro vamos ver o que a gente vai entender por rede. Uma rede vai ser um multidigrafo, que eu vou chamar de D, tá? Igual a VE, conjunto de nós V, e conjunto de arcos E. Os arcos são arestas direcionadas, onde cada aresta direcionada E minúsculo em E possui uma capacidade real, um número real, C de E, que é positiva. Então, está aqui um exemplo. Tá? Então, eu tenho aqui um multidigrafo. Por que multi? Porque pode haver várias arestas entre um mesmo par de nós. Podem ser arestas em sentidos opostos, como essas duas aqui, tá? Que eu estou mostrando aqui com o ponteiro. Ou pode haver até várias arestas no mesmo sentido, entre o mesmo par de nós. Isso não é empecilho. Ok? Então, está aqui. Então, eu tenho essa rede. Cada aresta tem uma capacidade, que, digamos assim, é a quantidade de informação máxima que aquela aresta direcionada suporta. É assim que a gente vai entender a capacidade. Então, eu quero passar fluxo nessas arestas, pode ser fluxo de informação, um fluxo de um líquido, um fluxo elétrico, um fluxo de veículos. Você pode modelar várias coisas diferentes. Então, eu quero passar um fluxo aqui, saindo da origem da aresta, indo para o destino da aresta. Então, aqui dá uma medida, né, do máximo de fluxo que eu posso enviar por unidade de tempo, digamos assim. Vamos supor que esse número 4 representasse, olha, desse nó até esse nó eu tenho um cano, e você pode jogar aqui no máximo 4 litros por segundo. É uma medida da capacidade, né? Aqui, no máximo 2 litros por segundo. Ou, se você quiser passar para fluxo de dados, aqui no máximo 4 megabits por segundo. E assim por diante, tá? Depende do modelo que você está usando e do problema que você vai modelar. Continuando com o conceito de rede, ela vai ter 2 vértices especiais. O S, que é a origem, que é esse vértice aqui, e T, que é o destino, que é esse vértice aqui. Então, quais são as características desses 2 vértices? Então, o S é uma fonte, ou seja, é um nó que só envia arcos, só envia arestas direcionadas. Ele não recebe, tá, nenhuma aresta de entrada. Então, ele não tem vizinhos de entrada, só de saída. E, inversamente, o T é um sumidouro, então ele só tem vizinhos de entrada, mas não de saída. Então, o S só tem vizinhos de saída, mas não de entrada. E o T só tem vizinhos de entrada, mas não de saída. E mais ainda, o S, ele alcança todos os demais vértices, todos os demais nós, por caminhos orientados. Então, o S alcança C, o S alcança B, alcança A, alcança D, por esse caminho orientado, e alcança T. Tá? Tem vários caminhos orientados aí até T que você pode escolher também. E o T é alcançado por todos os demais vértices. Tá? Então, o S alcança todos por caminhos direcionados e o T é alcançado por todos por caminhos direcionados. Então, o S vai ser a origem de todo o fluxo. Tá? E o T vai ser o sumidouro
o destino de todo o fluxo. E o fluxo vai se distribuir por essa rede, como a gente vai ver. O que é um fluxo, então? Um fluxo, informalmente, antes da definição formal, né, é vamos supor assim, um esquema, né, de envio de informação ou de fluxo, né, iniciando no S, se distribuindo pela rede e chegando no T. Tá? Então, quando eu enviar a partir aqui da origem do S várias unidades de fluxo, esse fluxo vai se distribuir pelas arestas que partem de S. Ao chegar em outros nós, ele também é redistribuído, tá? E assim por diante, até todo esse fluxo se concentrar novamente no sumidouro. Ok? Então, eu posso enviar a partir de S fluxo de informação, posso enviar a partir de S fluxos de veículos que vão se distribuir aí pelas vias, tá? Que seria um fluxo viário. Posso enviar uma quantidade de fluxo de água a partir de S, que vai se distribuir pelos dutos, né? Ao longo dessa rede. Enfim, posso enviar aí vários tipos de fluxo, né? Então eu vou chamar isso como, de modo geral, como fluxo. E esse fluxo, então, é traduzido por unidades de fluxo que vão percorrer cada aresta. Então eu posso ver o fluxo como uma função f, que a cada aresta direcionada vai associar um valor real positivo, que é a quantidade de fluxo que está passando naquela aresta específica. E ele tem que satisfazer duas propriedades. Propriedade 1, o fluxo na aresta E nunca ultrapassa a capacidade da aresta E, para toda a aresta E dessa rede. Então, por exemplo, se aqui a capacidade da aresta é 4, o fluxo pode valer de 0, né, até 4. Tá? Não pode ultrapassar 4. E pode passar uma unidade de fluxo, 2, 2,5, 3, 3,5, mas não pode ultrapassar 4 unidades. E o mínimo é 0, que é quando você não passa fluxo nenhum. Então, para cada aresta, eu vou colocar um número que é o fluxo que está passando naquela aresta. Tá? Mas não é só isso. Tem a propriedade 2, que o fluxo que chega em um certo nó V é igual ao fluxo que sai daquele nó V para todo nó V que não é nem a origem nem o destino. O que isso quer dizer? Observe aqui esse somatório da esquerda. Eu estou somando todos os fluxos de x a V, onde x é um vizinho de entrada de V, é uma variável que percorre a vizinhança de entrada de V. Tá? Então, aqui eu estou denotando as arestas por origem e destino. Tá? Então, eu vou somar os fluxos que chegam em V. Então, é somatória dos fluxos de x a V para todo x vizinho de entrada de V. Tem que ser igual à somatória dos fluxos de V a Z para todo Z que é vizinho de saída de V. Então, o fluxo que está chegando aqui no nó A, por exemplo, é o fluxo que tem que sair do nó A. Vai chegar fluxo por essa aresta, que é de entrada, e por essa. Somar esses dois fluxos na entrada tem que dar igual ao fluxo na saída.
Outro exemplo aqui, o nó C. Chegam duas arestas, então eu somo os fluxos que chegam, e saem duas arestas, eu somo os fluxos que saem de C. E eles têm que ser iguais. Tá? Então, o fluxo, ele se conserva. Todo fluxo que chega no nó, né, ele tem que, na mesma quantidade, sair daquele nó. Daqui um exemplo. As capacidades são os quadradinhos brancos e os fluxos são os quadradinhos vermelhos. Então, aqui nesse exemplo, o S ele está enviando 4 unidades de fluxo, 2 por essa aresta, 2 por essa aresta e 0 por essa aresta. Ok? E observem que o valor do fluxo nunca pode ser maior do que a capacidade. Então, o quadradinho rosado aqui tem um valor que é sempre inferior ao quadradinho branco. Porque o quadradinho rosado é o F de E. E o quadradinho branco é o C de E. No caso aqui, o E é essa aresta SC. Tá? E vamos ver a conservação do fluxo. Por exemplo, aqui no nó C, o fluxo que chega aqui é 2, mais 1 é 3. Então, eu estou somando o F de SC, que é 2, mais o F de BC, que é 1. 2 mais 1, 3. Isso tem que ser igual ao fluxo que sai de C, que é o F de CT, que é 2, mais o F de CB, que é 1. Também dá 3 essa soma. Ok, pessoal? Aí vocês podem conferir aí que todo o fluxo está se conservando. O nó mais complicadinho é o B. Então, chegando no B, 2 mais 1, 5, 4 unidades de fluxo. E estão saindo de B 4 unidades de fluxo. Tá? Você pode checar aí depois nessa rede. Então, recapitulando, o fluxo não pode ultrapassar as capacidades. Essa é a propriedade da viabilidade do fluxo. E o fluxo se conserva em todo nó, que não é a origem e nem o destino. É a propriedade da conservação. Isso segue bem aquela máxima, né, de que nada se perde. Se você tivesse um sistema de dutos levando água, e aqui nesses nós tem o entroncamento dos dutos, então é claro que pela física, aqui no nó A, por exemplo, vamos pegar um nó mais complicado, o nó B, se estão chegando em B 4 litros de água por segundo, 2 daqui, 1 daqui e 1 daqui, tem que sair de B 4 litros de água por segundo, 3 daqui e 1 dali. Porque o B é só um entroncamento de dutos. Cada nó pode ser visto aí como um roteador de fluxo, né? Um entroncamento, né, dos fluxos que estão chegando e dos fluxos que estão saindo. Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Então vamos lá. Vocês já devem estar vendo como isso aqui vai ser poderoso, né, para modelar centenas de problemas com grafos e com digrafos, na verdade, né? Muitos problemas aqui em várias áreas, né? Na área de redes, na área de gerenciamento de tráfego, na área de sistemas de potência, na área elétrica, né? Na área de física, transporte, né? Logística. Isso aqui pode modelar muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Qual é o valor do fluxo num certo nó? O valor do fluxo do nó vai ser ou aquilo que entra ou aquilo que sai. Então, você pode somar os fluxos que estão entrando no nó V, ou você pode somar os fluxos que estão saindo do nó V. Então, no caso aqui em B, o fluxo em B vale 4, que é a soma da entrada ou a soma da saída.
E o valor do fluxo na origem? O valor no fluxo da origem é aquilo que sai da origem. Então, da origem aqui está saindo 4, que é o fluxo de S para C, mais o fluxo de S para B, mais o fluxo de S para A. 2 mais 2 mais 0. O fluxo na origem é 4. E o fluxo no sumidouro também é 4. Não é coincidência. Todo fluxo que você mandar aqui da origem, dá para provar que por causa da conservação, é o fluxo que vai chegar no destino aqui, no sumidouro. Tá? Então aqui está uma figurinha, esses quadradinhos em verde é o valor do fluxo em cada nó, em cada vértice. Podem conferir depois, checar. O fluxo em B é 4, como eu já havia falado, o fluxo na origem é 4, o fluxo em C é 3, porque chega um fluxo de 3 e saem 3 unidades de fluxo também, e assim por diante. O fluxo na rede? Você pode dizer que o fluxo geral na rede vai ser o fluxo na origem. Tá? Então, nessa rede toda aí, eu vou dizer que o fluxo dessa rede é 4. Então, o valor do fluxo na rede D é denotado por F de D. E é exatamente definido como o valor do fluxo na origem. Poderia ser no destino. Tá? Então, o valor do fluxo nessa rede aí é 4. Por quê? Porque é aquilo que eu estou mandando de fluxo em S. Tá bom? Alguma dúvida? Ok. Olha aqui um outro fluxo. Eu posso aumentar esse fluxo aqui. O que, que eu fiz? Observem essas setinhas azuis. Eu fiz uma jogadinha aqui que é o seguinte. Se o fluxo tem que se conservar, eu vou explorar a capacidade ociosa das arestas. Por exemplo, essa aresta de S para A está com uma capacidade ociosa, está com uma folga aqui de 3, não é verdade? O fluxo nela é 0, mas a capacidade é 3. Então eu posso aumentar esse fluxo aqui. Ok? Eu posso aumentar o fluxo nessa aresta, mas se eu aumentar o fluxo aqui em uma unidade, eu tenho que aumentar uma unidade na saída para o fluxo conservar. E dá para fazer isso? Sim, porque essa aresta de A para B também está com folga, está com capacidade ociosa de 2. Então eu posso somar, mandar mais uma unidade para cá e mais uma unidade para cá, mas aí o B vai ficar desequilibrado. Então, se eu estou somando mais uma unidade na entrada, vou ter que somar mais uma unidade na saída. Dá para fazer isso? Bom, vamos ver. Por aqui não daria, ó. Essa aresta já está na capacidade máxima. Mas por aqui dá. Aqui tem uma folga de 1. Então eu posso somar um aqui na entrada e um na saída. Mas aí o D também tem que equilibrar. Então, se eu somar um aqui nessa entrada, tem que somar um aqui na saída. Então, eu vou somar um ao longo de todo esse caminho. Soma um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. É tudo que eu somei nesse caminho de S até T. E o que, que eu consegui com isso, pessoal? Aumentei meu fluxo em 5, para 5. Aumentei em uma unidade. Então, entenderam essa jogada? Toda vez que eu exploro a folga, a capacidade ociosa de uma aresta, então eu tenho que fazer o fluxo se conservar. Eu tenho que garantir que eu consigo equilibrar esse acréscimo de fluxo ao longo de toda a rede. E como você somou fluxo aqui na origem,
você vai ter que, esse fluxo vai ter que ser somado até o destino. A gente já vai ver como fazer isso. Vai ser um caminho da origem até o destino. Olha aqui de novo eu fazendo essa jogada. Eu estou com um fluxo que vale 5. Vamos explorar de novo a folga nas arestas. Aqui não tem folga, mas aqui tem. Tem uma folga de 2. Então eu posso somar uma unidade aqui e mais uma unidade aqui, que também tem uma folga de 1. Eu estou somando 1 nessas duas arestas. Aí eu aumentei meu fluxo para 6. Porque ao sair mais uma unidade de fluxo de S, o fluxo em S aumentou mais uma unidade para 6. Somei mais um aqui para equilibrar o nó C. E o sumidouro recebeu uma unidade a mais também. Então ele também está com 6 unidades de fluxo. Ok? Agora eu vou colocar para vocês o que eu estou pretendendo com esses aumentos de fluxo. Por que está querendo aumentar o fluxo? Então eu coloco para vocês um problema famosíssimo, né, na área de grafos, né, que é o problema do fluxo máximo. Dada uma rede D, eu quero encontrar um fluxo F de valor máximo. Então a minha pergunta é: qual é o maior valor de fluxo que eu posso enviar pela origem? E por que eu quero saber qual é o fluxo máximo? Ora, eu quero saber, né, quanto a minha rede suporta de fluxo. Se eu tenho um mapa viário daqui da cidade, do Rio de Janeiro, de Niterói, eu quero saber qual é, digamos, quanto que essa malha viária suporta de tráfego. Quero estudar o fluxo, então quero maximizar esse fluxo para ver até onde, né, qual é a capacidade máxima de envio de fluxo nessa rede aí. Tá bom? Ou numa rede, qual é a quantidade máxima de informação em megabits por segundo que eu consigo fazer fluir, né, desse roteador de entrada S até a saída T. Ou uma malha elétrica. Enfim, é uma pergunta muito natural. Então, vocês estão vendo que o fluxo é uma variável que se maximiza. Tá? O problema natural associado é um problema de maximização. Ok? Então, aí eu tenho um fluxo nessa rede de valor 6. Haverá um fluxo maior do que esse? Né? Na verdade, sim. Eu posso aqui fazer um fluxo de valor 7, modificando algumas arestas. Só que aqui você vai ver uma coisa interessante. Se você olhar para essa aresta aqui, estava com fluxo 1, observem que ao aumentar o fluxo para 7, aqui em vez de somar fluxo, eu diminuí. O que isso quer dizer? Quer dizer que para você obter um fluxo máximo, nem sempre você vai ficar só somando fluxo nas arestas. Às vezes, para você conseguir um fluxo de valor maior, tem que tirar fluxo de algumas para passar fluxo por outras. Isso é uma coisa muito interessante e aqui parece uma coisa parecida com emparelhamento. Nem todo emparelhamento, lembrando da aula passada, pode ser aumentado pelo acréscimo de arestas. Às vezes tem que destruir uma parte do emparelhamento, diminuir, para acrescentar de uma outra forma. Aqui com o fluxo vai ser uma coisa semelhante. Você não consegue, às vezes, aumentar o fluxo só somando
fluxos nas arestas. Tem que tirar de algumas para poder aumentar em outras, para ele poder manter a conservação. A gente vai ver com mais detalhe essa questão. Tá? Esse fluxo 7 aqui, eu garanto para vocês que ele é máximo. Agora não dá assim para a gente provar que ele é máximo. Mas eu posso dar algumas intuições. Por exemplo, olhando aqui para a origem, tem uma aresta aqui de capacidade 4, outra de capacidade 2 e outra de capacidade 3. Somando todas essas capacidades, nós temos 9. Então, teoricamente, em teoria, eu conseguiria, como o fluxo não pode passar a capacidade, eu conseguiria enviar até 9 unidades de fluxo saindo da origem, mas acontece que isso nem sempre é possível. Por quê? Dá uma olhada aqui, por exemplo, no sumidouro. Essa aresta que está chegando tem capacidade 3 e essa outra tem capacidade 5. Então, no sumidouro, pode chegar no máximo 8. No melhor caso, chegaria a 8. Então, apesar da origem poder enviar até 9, o sumidouro ele só consegue acolher 8 unidades de fluxo. Então, esses 9 aqui que teoricamente eu poderia explorar, já não vou poder mais, porque o sumidouro ele, digamos, só suporta 8 unidades de fluxo chegando, por causa das capacidades das arestas que chegam nele. Mas mesmo assim, ainda os fluxos, as capacidades das arestas aqui intermediárias da rede podem não permitir eu explorar todas essas potencialidades aí. Então, aqui no caso, o máximo que dá para fazer com essa rede é 7. Esse vai ser o fluxo máximo, e agora não tenho um bom argumento para mostrar, mas um pouco adiante nós vamos ter esse argumento. Alguma dúvida? Então vamos seguir. Vamos seguir com alguns conceitos. Uma aresta está saturada quando ela já não tem mais folga. O fluxo na aresta empatou com a capacidade. Então, aqui nessa rede, por exemplo, de fluxo 6, eu tenho algumas arestas saturadas. Essa aqui está saturada, elas estão em vermelho. Essa aqui está saturada, essa está saturada e essa está saturada. Saturado é exatamente isso. Saturou, né? Não suporta mais. Você não pode mais aumentar o fluxo nessa aresta. A folga nela é 0. Tá? Um fluxo é dito maximal quando todo o caminho direcionado de SAT contém uma aresta saturada. Aqui, então, lembrando a aula de emparelhamento, maximal é, digamos assim, é aquele pseudo máximo, né? Parece máximo, mas pode não ser. Tá? Maximal apenas vai dizer que eu não posso mais aumentar esse fluxo apenas somando fluxo nas arestas. Por que eu não posso fazer isso? Bom, primeiro vamos ver que ele é maximal pela definição. Se eu começar a fazer caminhos da origem até o destino, sempre vai passar por uma aresta vermelha. Observem. Se eu sair por aqui e for para cá, eu vou passar numa saturada, então eu não quero. Então eu vou descer para cá. Minha ideia é aumentar o fluxo, né? Então essa aqui não está saturada, dá para aumentar. Para cá não vai dar mais, então eu desço aqui para baixo. Cheguei aqui, agora não tem mais remédio, tem que passar por essa saturada. Então, os caminhos usando essa aresta aqui, eles vão sempre desembocar numa saturada. Eu não posso aumentar fluxo por aqui. Por aqui já não dá mesmo, né? E se eu tentar aqui por baixo, eu posso ir de S para A. Aí a única opção que eu tenho é ir de A para B. Aí cheguei em B,
De novo, eu estou numa armadilha. Não tenho mais como sair de B sem passar por uma aresta saturada. Conclusão. Se eu quiser somar fluxo nas arestas, eu não vou conseguir aumentar esse fluxo apenas somando. Porque se eu quiser somar aqui, para equilibrar o nó C, eu vou ter que somar aqui para baixo. Mas aí eu chego no B e eu não consigo evoluir essa conservação do fluxo, porque essa aresta está saturada. Mesma coisa aqui para baixo. Se eu tentar somar o fluxo de S para A, depois eu tenho que somar o fluxo de A para B para equilibrar. Mas aí eu chego no B e entrei num beco sem saída. Não consigo mais somar fluxo nem para cá, nem para cá, porque as arestas estão saturadas. Então, esse fluxo é maximal. Não dá para eu sair somando fluxo nas arestas, partindo da origem, chegando até o destino, porque sempre eu vou cair num beco sem saída, eu vou encontrar uma aresta saturada no caminho. Então não tem remédio, pessoal. Para aumentar esse fluxo, tem que tirar de alguma aresta para eu ganhar do outro lado. Essa aqui é a moral da história. Tá bom? Então não vamos confundir o fluxo maximal com o fluxo máximo. É claro que todo fluxo máximo é maximal, tá? O fluxo é máximo, não tem como você ficar somando fluxo. Então, o máximo é maximal, mas nem todo maximal é máximo, como esse exemplo aqui. Esse fluxo é maximal, mas não é máximo. Tá? Então, recapitulando, um fluxo é maximal quando não é possível aumentar o seu valor apenas com acréscimo de fluxo nas arestas. Tá? Essa é a moral da história. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo, né? Vamos em frente. Nem todo fluxo máximo, desculpem, todo fluxo máximo é maximal, mas nem todo fluxo maximal é máximo, como eu havia falado. Esse fluxo aí é maximal, mas não máximo. Agora vamos tentar entender um pouco como é que eu consigo mostrar que um fluxo é máximo. Então agora eu vou entrar com um conceito que em teoria de otimização a gente chama de conceito, digamos assim, dual. Né? Você tem o fluxo, que é uma coisa que você quer aumentar, eu vou entrar com uma variável que se contrapõe ao fluxo, que é o seu dual, que é uma variável chamada corte. Então vamos ver o que é um corte, tá? Então eu vou pegar um conjunto de nós, seja S um conjunto de nós da rede, que contém a origem, mas não contém o destino. E S' é o contrário. É o complemento, desculpa, não o contrário, é o complemento desse conjunto. Então, um corte S', é o conjunto das arestas com um extremo em S e o outro em S'. Observem que o corte ele é definido por um conjunto de nós, que é o S. O complemento ele é definido a partir de S. Mas, embora esse conjunto de arestas ele seja definido a partir de nós, ele é um conjunto de arestas. Então, vamos ver por quê. Eu escolho esses três nós aqui, ó, S, A e B. Então, é um conjunto de nós da rede que contém a origem, mas não contém o destino. Tá bom? E o corte, então, vai ser essas arestas em vermelho. São as arestas que ligam S e S'. Tá? Então, essa aresta aqui ela vai de S para S', que é o complemento. Essa aresta aqui vai de S' para S. Essa vai de S para S'.
essa vai de S para S' e essa vai de S' para S. Então, são as arestas da fronteira entre S e S'. Tanto as que vão de S para S', como as que vêm de S' para S. Tá? Isso é o corte. Essa aresta aqui, por exemplo, S para B, está totalmente dentro de S. Os dois extremos estão dentro de S. Então, ela não faz parte do corte. Essa aresta de C para T está totalmente fora do corte. Ok? Ela liga dois nós que estão fora do corte. Então, tem as arestas que estão inteiramente dentro do S, as arestas que estão inteiramente fora do S e as arestas do corte, que estão na fronteira entre S e S'. Tá bom? Alguma dúvida na definição de corte? Qual que é a ideia de definir corte? A ideia é o seguinte: todo caminho direcionado de S a T tem que passar por alguma aresta do corte. Não tem jeito. Vamos supor que... Vou dar um exemplo aqui. Você quer fazer uma operação de lei seca. Então, aqui é a entrada de Niterói. São os carros chegando aqui em Niterói pela ponte ou pela BR-101, ou pelas vias que estão chegando a Niterói. E aqui está um outro destino, lá dentro de Niterói, na região oceânica de Niterói, por exemplo. Então, você tem que, se você quiser fazer uma lei seca, você tem que cobrir todo o espectro de vias, né, que cortam de uma região para outra. Se você quisesse colocar os postos policiais, você ia colocar exatamente nessa fronteira. Aqui, 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 aqui e aqui. Nessas ruas aqui. Por quê? Porque todo mundo que entrar em S e quiser ir para T, vai ter que passar, vai ter que cruzar essa linha pontilhada. Porque o conjunto S foi escolhido para conter a origem e não conter o destino. Então, quem quiser quem quiser sair da origem e ir para o destino, tem que cruzar essa linha pontilhada. Portanto, tem que passar por alguma dessas ruas aí, do nosso exemplo da lei seca. Não tem jeito. Portanto, tem que passar por alguma dessas arestas vermelhas. Tanto quem quer ir de S para T, como quem quer ir de T para S. Se bem que não dá para ir de T para S, né? Mas essa é a moral da história, essa aqui é a ideia. Deu para entender essa ideia, pessoal? Do corte? O que eu estou pretendendo com isso? Então vamos em frente. Como é que eu vou usar essa ideia? Aqui eu tenho um exemplo. Vou escrever ele bem direitinho aqui. O meu conjunto S é formado pelos nós S minúsculo, A e B. Portanto, o meu S', que é o complemento, é formado pelos nós T, C e D. E as arestas do corte? SC, que é essa daqui, B para C, que é essa daqui, C para B, que é essa daqui, B para D e D para A. Três vão de S para S' e duas vão de S' para S. Olha aqui um outro corte. É o corte trivial que a gente chama. O conjunto S só tem a origem. Então, o S' tem todos os demais nós, incluindo o destino. O T, o sumidouro. O sumidouro está sempre em S'. E a origem, o Szinho, está sempre no S. E as arestas que cruzam a fronteira do corte são essas três: SC, SB e SA. Outro exemplo, outro corte trivial. Você coloca todos os nós em S
exceto o destino, o sumidouro. Então, aqui é o exemplo contrário, né? O S' tem apenas o T. Então, as arestas do corte, tá, que vão cruzar a fronteira de S para S' são as arestas C para T e D para T. Essas duas aqui. Agora, essas arestas do corte, elas podem se especializar um pouco mais. Eu posso ter as arestas que vão de S para S' e as arestas que vão de S' para S. Então, o meu corte vai ser particionado em dois conjuntos. O conjunto SS' mais e o conjunto SS' menos. Então, está aqui. Aqui está o meu corte que tem 5 arestas. As arestas azuis fazem parte do conjunto SS' mais, que elas vão de S para S'. E as arestas do SS' menos estão em vermelho, vão do S' para S. Então, a união desses dois conjuntos de arestas dá o corte total, S'. Só que eu estou dividindo entre arestas que saem de S para S' e arestas que chegam de S' em S. Tá? Então, escrevo assim esses conjuntos. Tá? Se o S for composto por esses três nós, o SS' mais tem essas arestas em azul e o SS' menos tem essas arestas em vermelho. A capacidade de um corte é a soma das capacidades das arestas azuis de SS' mais. Vamos ver, então, um exemplo aqui. Eu defino S como sendo o conjunto desses três nós. S minúsculo, A e B. Aqui estão as arestas do corte, S e S'. Já separei em arestas azuis, que vão de S para S', e em vermelhas, que vão de S' para S. Qual é a capacidade desse corte? É a soma das capacidades das arestas azuis. Então, essa aqui tem capacidade 4, é a capacidade de S para C. Essa aqui tem capacidade 4, que é a capacidade de B para D. E essa aqui tem a capacidade 1, que é a aresta que vai de B para C. Então, eu vou somar 4 mais 1 mais 4, 9. O que isso está querendo me dizer? Que se eu definir essa barreira em torno da origem e definir esse corte, tá? Essa barreira me permite que saia fluxo de 9 unidades de dentro do S em direção a T. Correto? Eu vou medir, né, a capacidade de fluxo que eu poderia enviar do S para o S'. Por quê? Porque o T está lá no S' e a minha origem está dentro do S. Então, se eu montar essa barreira me deixa passar no máximo 9 unidades de fluxo. Essa aqui é a ideia. Olha aqui um outro exemplo. Se a minha barreira em torno da origem for essa, o meu corte S' mais, vai ter só essas duas arestas. Somando essas capacidades, eu tenho 8. Tá? Então, essa barreira deixa passar de S para S', no máximo, 8 unidades de fluxo, que é a capacidade desse corte. Então, eu posso fazer várias barreiras em torno da origem e medir quanto que aquela barreira deixa passar de fluxo para o outro lado, que é o S', que é onde está o sumidouro. Olha aqui uma outra barreira interessante. Ela vai ter os nós S', A, B e C. Então, a barreira está aqui. O corte tem essas três arestas. As arestas do S e S' mais são essas duas azuis.
e a capacidade desse corte é 7. 3 mais 4. Então, essa barreira está me dizendo que só podem ultrapassar 7 unidades de fluxo, tá, por essa fronteira aqui. Pessoal, olha que interessante. Eu comecei uma barreira que permitia passar 9, depois eu mostrei uma que permite passar 8, agora mostrei uma que permite passar 7. Qual é meu objetivo? O fluxo, você quer aumentar. O corte, o valor do corte, você quer diminuir. Porque um é o gargalo do outro. O fluxo quer romper a barreira. E o corte quer justamente limitar o fluxo. Vocês concordam comigo que não é possível enviar mais do que 7 unidades de fluxo intuitivamente da origem ao destino? Por que isso? Porque eu criei uma barreira em torno da origem e essa barreira só me deixa só me deixa passar 7 unidades de fluxo. Mesmo que eu coloque aqui 10 unidades de fluxo, eu não vou conseguir, né? Porque qualquer caminho da origem ao destino, ao sumidor, eu tenho que romper essa barreira aqui. E essa barreira só deixa passar 7 unidades de fluxo. Então, ela é um limitante superior para a quantidade de fluxo que eu posso enviar da origem até o destino. São esses cortes. A capacidade desses cortes. Tá bom? Então, isso é que vai me fazer dizer que um fluxo é máximo. Quando o fluxo empatar com um corte, é porque você chegou no fluxo máximo. Então, como eu havia falado, os cortes vão ter capacidades cada vez menores. Eles servem como gargalo para a quantidade de fluxo que consegue passar, como se fosse o gargalo de uma garrafa. Mesmo que a garrafa tenha lá 2 litros de refrigerante, o gargalo da garrafa só deixa passar, digamos, 100 ml por segundo, por exemplo. Então, não adianta você querer passar aqueles 2 litros de uma vez, porque o gargalo só deixa passar 100 ml por segundo. É uma coisa mais ou menos que está acontecendo aqui. O corte vai funcionar como uma espécie de gargalo. Então, você não consegue passar todo o fluxo que você gostaria aqui para S. Ele funciona como um limitante superior para o fluxo que você consegue enviar da origem até o destino. Então, a gente entra no problema dual, que é o problema do corte mínimo. Dada uma rede D, encontrar um corte S', com a menor capacidade possível. Lembrando que na conta do corte só entra a soma das arestas que deixam o corte em direção a S'. Tá? Então, você pode até medir a quantidade de fluxo que está passando no corte. Aqui, estou medindo só a capacidade. E o fluxo? O fluxo no corte é uma foto do que está saindo e entrando no corte. Né? É a soma dos fluxos das arestas de S', S' mais, menos a soma dos fluxos nas arestas de S, S' menos. Aquilo que está saindo menos o que está entrando. Então, aqui eu tenho um fluxo de valor 6. Aqui eu tenho o conjunto S formado pelos nós S', A e B. Tá? Eu tenho as arestas que estão deixando, tá, o corte em direção a S' e as que estão entrando. Então, qual é o fluxo nesse corte? Bom, então, vamos lá. Qual é o fluxo na aresta azul de S para C? Vale 3. Então, o fluxo de S para C vale 3.
mais o fluxo de B para C vale 1, que é o valor que eu estou enviando de fluxo aqui, mais o fluxo de B para D vale 4, que eu estou enviando 4. Então, reparem que eu estou somando o fluxo e não a capacidade. Então, eu quero ver o que está saindo e o que está entrando desse corte. Agora, o que entra, eu vou subtrair. Qual é o fluxo que está entrando pela aresta CB? É 1. Está vendo aqui? Menos 1. E o fluxo que está entrando pela aresta DA? É 1 também. Então, eu tenho 8 unidades indo de S para S' e 2 unidades refluindo de S' para S. Então, o fluxo nesse corte é 6. Isso não é mera coincidência. Se o fluxo na rede é 6, o fluxo em qualquer corte é 6. De novo, aqui eu tenho um outro corte. O fluxo que sai é 3, mais 3, 6. E o fluxo que entra é 0, porque não tem nenhuma aresta vindo do S' para S. Então, é 3 mais 3 menos 0, o fluxo é 6. Outro corte aqui. Tá? O que está saindo desse corte é 3 mais 4, 7. É esse fluxo 3, mas esse fluxo 4. E o que está refluindo é 1, por aqui. Então, sai 7, volta 1. Então, o saldo nesse corte é 6. Então, não confundam a capacidade do corte com o fluxo. Vejam, a capacidade desse corte é 7, porque é a soma das capacidades das arestas que vão de S para S'. É 3 mais 4. Estou somando aqui os quadradinhos brancos. Mas o fluxo é 3 mais 4 que sai, menos 1 que reflui. Dá 6. Tá? Então, embora a capacidade seja 7, o fluxo aqui é 6. E observe que o valor do fluxo em qualquer corte é sempre o mesmo. Tá? Nesse corte é 6, nesse outro corte é 6, nesse outro corte é 6. Por quê, pessoal? Porque o valor do fluxo na rede é 6. Igual ao fluxo na rede. Então, em qualquer corte, você vai ver o fluxo na rede acontecendo. O que sai do corte em direção a S', de S para S', menos o que entra de volta de S' para S, o saldo é o valor do fluxo na rede. Tá bom? Então, você pode dizer que o fluxo na rede é o fluxo nesse corte trivial, que é o que está saindo. Está saindo quanto aqui? 3 mais 2 mais 1, está saindo 6. Então, o fluxo na rede é o fluxo nesse corte trivial aqui, que não tem arestas que voltam. Então, nós temos esse teorema, eu acabei de falar para vocês informalmente, que é o seguinte: seja F um fluxo, que aqui no caso vale 6, numa rede, e SS' um corte qualquer na rede, qualquer um. Então, o fluxo nesse corte é igual ao fluxo na rede. Tá? Então, você vai ver o fluxo em todos os cortes. Nesse corte aqui, você vai ver o fluxo, se deixar só o T no S', o fluxo é 6. Porque saem 6 e não volta nenhuma. E assim com todos os fluxos que você imaginar aí nessa rede. Com qualquer corte. Desculpe, com qualquer corte que você imaginar, o fluxo no corte é sempre o mesmo. E aí vem o teorema que a gente chama de... é o teorema do gargalo, né? Se você calcular um fluxo qualquer em uma rede e pegar também um corte qualquer na rede, então o valor do fluxo
nunca vai poder superar a capacidade do corte. É aquilo que eu falei, o corte serve como um limitante superior para o valor do fluxo, é o gargalo. Tá? Então, aqui, o fluxo nessa rede é 6, e o corte, a capacidade desse corte é 9. Então, é claro que o fluxo não pode ultrapassar a capacidade desse corte. O fluxo nessa rede é 6, de novo, o mesmo fluxo, e a capacidade desse corte aqui é 8, que é 3 mais 5. O fluxo nessa rede é 6 e a capacidade desse corte é 9. O fluxo agora nessa rede aqui, eu peguei um outro fluxo de valor 7 e a capacidade desse corte é 9. Estão vendo que qualquer que seja o fluxo e qualquer que seja o corte, um nunca supera o outro. Olha, aqui eu tenho um empate, pessoal. Nesse ponto que eu queria chegar. Então, olha só o que eu fiz. Mostrei um fluxo de valor 6 e um corte de valor 9. Um fluxo de valor 6 e um corte de valor 8. Um fluxo de valor 6 e um corte de capacidade 9. Um fluxo de valor 7 e um corte de capacidade 9. E aqui, finalmente, um empate. Um fluxo de valor 7 e um corte de capacidade 7. Então, eu cheguei no melhor dos mundos. Como nenhum fluxo pode ultrapassar nenhum corte, esse fluxo é máximo. Não pode ter um fluxo de valor 8, por exemplo, senão esse fluxo ultrapassaria a capacidade desse corte, que é 7. Isso não existe. Um fluxo com valor maior do que a capacidade de um corte. Nem pode ter um corte de valor menor do que 7, porque não pode ter um corte de capacidade inferior a um fluxo. Então, eu cheguei no teorema da dualidade, né? O fluxo é uma variável que eu quero maximizar, tá? A capacidade do corte é uma variável que eu quero minimizar, e quando as duas empatam, eu cheguei no ótimo das duas. Uma está no valor máximo e a outra está no valor mínimo. E aí, então, eu sei que eu achei o corte máximo, né? E achei, desculpa, o fluxo máximo e achei o corte mínimo. Tem esse teorema aqui, pessoal. Seja F um fluxo máximo em uma rede, e seja S' um corte mínimo nessa mesma rede. Então, o valor desse fluxo é igual à capacidade desse corte. Esse é o teorema que encerra a nossa aula de hoje. Quando é que eu sei, então, que um fluxo é máximo? Você vai saber que um fluxo é máximo quando você localizou em torno da origem uma barreira, que é um corte, com capacidade mínima, com capacidade igual à do fluxo. Então, se você achar um fluxo de valor 7 e quer provar que ele é máximo, procura ir pegando subconjuntos, monta cortes para você ver se você consegue achar um corte com a mesma capacidade do fluxo. Se você achar, pode parar. Esse aqui é o certificado que atesta que o seu fluxo é máximo. É achar um corte no mesmo valor, com a mesma capacidade do fluxo. E com isso encerramos a teoria dessa aula. Alguém gostaria de que eu voltasse alguma explicação? Quer colocar alguma dúvida? Ok, pessoal. Então encerramos a nossa aula.